E aí ele começa a explicar tudo o que aconteceu desde Moisés. E ele começa a descrever a Bíblia para eles. E começa a falar tudo o que estava escrito na profecia. E essa conversa foi longa, queridos, porque 11 quilômetros a pé, né? 11 quilômetros a pé é bastante tempo. Porque Jesus falou tudo. Eu quero te dizer, eu não sei há quanto tempo você está caminhando para longe de Jerusalém. Eu não sei há quantos passos você já está distante de Jerusalém. Mas o Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor não nos abandona, queridos. O Senhor sabia tudo que estava no coração deles. O Senhor sabia tudo que eles estavam pensando. Ele era o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipotente, onipresente. Ele conhece a sua vida do avesso. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Ele sabe o que está passando no seu coração agora. E Ele pode te mandar falar o que está passando no seu coração. Porque Ele é Deus. E Ele revela aos seus profetas. Muitas vezes, queridos, nós queremos acreditar em tantas mentiras, mas não acreditamos na palavra de Deus. Queremos acreditar em tantas teorias, em tantas palavras, sofismas, invenções mirabolantes, mas não acreditamos naquilo que é simples, naquilo que é a verdade, que liberta, naquilo que está escrito aqui. Aquele que crê em mim, aquele que me confessar diante dos homens, eu estarei convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos. Tudo que a Bíblia diz, queridos. E nós acreditamos em palavras lançadas, naquilo que Satanás fala na nossa mente. Nós acreditamos nas pessoas que nos afrontam. Nós olhamos e vemos as tribulações e achamos que elas são maiores que o nosso Deus. Quantas lutas, queridos, nós passamos? Se a gente for falar de luta, né? A gente vai se abraçar e vai chorar todo mundo junto, porque, queridos, é muita luta. E eu tenho dito isso, e eu sempre falo para o Senhor, eu falo, Deus, quanto mais luta, mais eu vou fazer. Quanto mais luta, mais eu vou crer. Quanto mais dificuldade, mais eu vou permanecer. Porque, queridos, nós fomos chamados para ser vitoriosos. Mas no meio do caminho, vão ter dificuldades. Mas se nós nos juntarmos para murmurar, né? Estava lá os dois. Pois é, esse Jesus nos decepcionou, Sérgio. Esse Jesus que nos ensinou, podia ter matado aquele povo tudo, podia ter arrancado as mãos dos pregos, ele podia ter descido daquela cruz, mas o próprio Deus falou lá, meu filho, né? Jesus falou, Deus que me desamparou, o próprio Deus desamparou o filho, então como nós vamos ter? Queridos, eu quero te dizer que nós temos que crer além das circunstâncias. Nós não podemos desistir. Quando você para pensar, quantas pessoas já conheceram Jesus, quantas pessoas já tiveram curas maravilhosas diante do Senhor, quantas pessoas obtiveram sinais, o Senhor falou com elas de forma sobrenatural. Eu me lembro, desde o começo, que todas as vezes, as profecias, quando Deus falava apóstolos, quantas pessoas vieram aqui e foram restauradas, transformadas, receberam uma palavra profética, e hoje elas estão distantes de Jerusalém. O que você está fazendo nesse caminho de volta? O que nós vamos fazer em Emaús de novo? O que nós vamos fazer lá, queridos? Nós já fomos chamados, nós já fomos libertos, e o nosso lugar é em Jerusalém. Jerusalém é lugar de você viver o milagre do Pentecoste do Senhor. Então eu digo para você nessa noite, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Então você tem que deixar toda dúvida, todo medo, toda resistência, todo desânimo. Nós temos que abandonar essas coisas e entender que o Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele não te deixa só, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria só. Mas Ele não disse que você não teria luta. Mas Ele não disse que você não seria tentado. Ele não disse que a sua vida ia ser, né? Fácil. Ele disse não. Aquele que vencer, aquele que permanecer, esse estará comigo no paraíso.
esconder em Emaús, você pode ir para onde você quiser, mas vai arder no seu coração o chamado, vai sempre arder no seu coração, o Espírito Santo vai te incomodar. Lá no final eles diziam assim, mas seu coração não estava ardendo? Quando ele falava, uma pessoa que conhece Jesus, queridos, por mais que ela esteja longe, por mais que ela pegue outros caminhos, mas o Espírito Santo vai sempre incomodar, vai sempre incomodar. Agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. Eu preciso decidir como eu vou agir diante de todas essas coisas. Nós precisamos crer nos nossos profetas. Havia tantas profecias e aquele povo, o povo de Israel, eles foram ensinados nas profecias do Antigo Testamento. E todas elas se remetem a Jesus. Todas elas remetem a um que seria a redenção, o libertador, o salvador. Lá em Isaías fala todo o sofrimento de Jesus. Eles conheciam, queridos, a lei. Eles conheciam a palavra. Mas não é só conhecer, queridos, é viver. Não é só você vir na igreja. Não é só você dizer que você é cristão. Não é só você declarar para as pessoas que eu sou dali, eu sou daqui. Não, queridos. É você viver o Senhor no seu coração todos os dias. É você entender que essa palavra, ela é viva dentro de mim, dentro de você. E que a profecia vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus falou na sua direção, através dos profetas, vai acontecer. Mas eu preciso crer. Crede nos nossos profetas e prosperareis. Eu duvido que esse povo vai entrar naquela igreja. Eu duvido que vai acabar essa igreja. Eu duvido que isso vai acontecer. Talvez você faz parte do ministério e você nunca entrou ali dentro. Talvez você faz parte da Kadosh há tantos anos e você nunca entrou lá dentro. Você nunca pisou dentro daquelas portas ali para entender a profecia, para entender a promessa que o dia foi entregue na vida do apóstolo. Ah, mas o apóstolo morreu, mas a profecia continua e eu e você estamos aqui e nós estamos aqui para cumprir todas as promessas de Deus. O Senhor chamou você, mas o Senhor levou ele, a parte dele fez, eles agora é a minha e a sua parte. Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu. E aí? E agora os 12 tinham que fazer o ID, eles tinham que cumprir o chamado, eles tinham que pregar o evangelho, eles tinham que percorrer a terra e declarar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A parte que cabe a mim, a você, ninguém vai fazer. Agora, como eu creio? Se eu não vivo esse sonho, se eu não entendo, se eu não procuro, Jesus foi um profeta. Como eles falaram aqui, foi um profeta poderoso. Jesus não foi um profeta poderoso. Jesus é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus sempre será. Não há outro nome maior do que o nome dele. Ele não era um profeta, queridos, ele era o Senhor. Ele era o Rei. Mas eles não reconheceram. E às vezes nós não reconhecemos quem é Jesus na nossa vida. Ah, Jesus é alguém que eu vou orar só quando eu estiver com dificuldade. Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou passando por tanta luta. Queridos, Jesus tem que ser o tudo na minha vida e o tudo na sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro da sua história. Ele tem que ser a parte mais importante da nossa vida, porque nós vivemos por Ele. Ah, pastor, nós vamos ser fanáticos, sim, queridos. Porque sem Ele nós não somos nada. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E tudo que eu tenho é para Ele. Ou você acha que o Senhor tem te abençoado e tudo é pelo esforço do seu braço, porque você merece? Nós não somos merecedores de nada. Nós não temos nada de nós mesmos. Mas tudo que eu tenho é para adorar a Ele, é para engrandecer o nome dEle. Então nós precisamos reconhecer. Ele não é só um Deus, querido, para você clamar quando as coisas são difíceis. Ele não é só um Deus para você pedir cura e milagres, não. Ele é um Deus para você adorar todos os dias pelo sacrifício, pela morte, porque Ele pagou um preço que você não
nós não tínhamos mais jeito, não tinha solução para nós estávamos condenados, queridos, a morrer eternamente e estávamos debaixo das garras de Satanás. Mas Jesus se doou, se entregou, Ele foi o plano perfeito para que nós fôssemos libertos de todo engano e de toda mentira de Satanás. Mas eu preciso crer, eu preciso entender. Nós precisamos, queridos, nos converter de novo. Nós precisamos nos converter de novo. Eu sou crente, eu sou cristão, mas Cristo vive em ti, Cristo vive em mim, Cristo vive na sua casa, Cristo vive nas suas palavras, Ele vive nas suas ações, Ele vive nos seus gestos, Ele vive nos seus sonhos, Ele vive nos seus projetos, Ele vive no seu dia a dia. Então, se não for assim, não tem conversão. Porque, queridos, sem Ele nós não temos nada. E sem Ele nós não somos nada. Tudo na nossa vida tem que refletir o Senhor. Os negócios que você vai fazer tem que refletir o Senhor. As amizades que você tem que refletir o Senhor. Nos seus projetos tem que refletir o Senhor. A sua família tem que refletir o Senhor. Porque senão, não é verdade. Você vive da boca para fora. A gente cantou uma música que os meninos cantam, né? Se Deus quiser, Ele vai fazer, né? Se Ele quiser, é fácil cantar, né, queridos? Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas Ele continua sendo Deus. Será, queridos? Deus não me ouve? Deus não me escuta? Deus não escuta a minha oração? Deus não me cura? Deus não restaura a minha família? Deus não faz isso? Deus não faz aquilo? Será que nós temos vivido aquilo que nós falamos? Se Deus quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque eu adoro a Ele acima de qualquer circunstância, acima de qualquer problema, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer decepção, acima de qualquer crise, de qualquer luta. Eu adoro e eu amo. Ele é meu Deus. Queridos, é isso que tem que estar no nosso coração. Você está disposto a morrer pelo Evangelho, a morrer por Jesus? Você está disposto a gastar sua vida para cuidar de vidas, para refletir o amor de Deus? Se isso não aconteceu, é porque nós ainda andamos com Ele, ouvimos os milagres, participamos dos sinais, mas ainda não entendemos quem é Jesus. Eles andavam com Jesus. Lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus pergunta para os discípulos: quem eles falam que eu sou? Lá no versículo 18, capítulo 9, no versículo 18, Jesus estava orando sozinho, os discípulos se aproximaram e ele perguntou: o que as multidões dizem que eu sou? E em resposta eles disseram: João Batista, mas outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é o antigo profeta que se levantou. Então ele perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor na sua vida, queridos? Ele é o Deus que curou o Sérgio. Ele é o Deus que um dia curou o apóstolo que estava lá morrendo no hospital. Ele é o Deus que um dia converteu a vida do pastor Adriano. Não. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o meu Libertador, o meu Senhor, o meu amado. Ele é tudo na minha vida. Mas por quê? Porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou e me deu direito a viver eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Quem tu dizes que eu sou? Eles conviveram há tantos anos, mas eu dizia: acho que ele é Elias, eu acho que ele é a encarnação de um profeta, eu acho que
quando ela ouviu falar de Jesus a primeira vez, é uma tia minha que já está com 98 anos de idade, minha tia Amélia. Ela era casada com o irmão da minha mãe, já faleceu, né? Ela mora lá em Curitiba. Ela tem 98 anos de idade, queridos, e ela é uma mulher assim, que tem uma fé e serve a Deus, né? Ela serve a Deus há mais de 50 anos. É uma mulher assim, ela não anda mais, ela não pode ir na igreja, ela tem sérios problemas de saúde agora, mas os pastores vêm trazer a ceia para ela em casa. A gente foi lá agora em Curitiba, né? E ela chama a gente, quando a gente chega, ela fala, vamos orar, vamos agradecer, né? E aí a gente esteve lá agora, ela falou assim para mim, Karine, aquele jeito que eles falam, né? Vem cá, eu quero olhar para você de novo. E ela disse assim, que milagre Deus fez na sua vida. E eu estava lembrando, querido, que a primeira vez que minha mãe e meu pai ouviram falar de Jesus, eu tive câncer de pele, eu tinha 2 meses. E meu pai e minha mãe foram para Curitiba. E aí quando eles chegaram lá para fazer o tratamento, o médico falou que seria um tratamento longo, porque era criança e ainda não tinha como fazer todos os procedimentos, mas que eles iam ver, iam estudar e tal. E era uma ferida bem grande que tinha assim nas costas, nas nádegas. E aí eles fizeram exames e tudo. Quando foi no final de semana, ele falou assim, olha, a gente vai começar o processo da rádio na segunda-feira. Então a senhora leva ela, não molha a ferida, né? Não lava, não faz nada. Toma cuidado, segunda-feira você vem, nós vamos ver o que nós vamos fazer. E daí a minha tia falou assim para minha mãe e meu pai. Meu pai, aquele jeito chucro, né? E ela falou assim, olha filho, eu quero que vocês vão comigo na igreja, porque o meu pastor vai orar e ele vai curar essa menina. E minha mãe e meu pai foram para nos fazer e tudo, né? E quando chegaram lá, a minha tia falou para o pastor assim, apresenta essa menina aí para Jesus. Apresenta ela, consagra ela. Eu não tinha sido batizada na igreja católica, né? Mas meus pais eram católicos. Apresenta ela para Jesus e vamos orar para que ela seja curada. E aí minha mãe conta que naquele dia o pastor me levantou, como a pastora Carol fez aqui, né? Levantou, me orou, me ofereceu ao Senhor e disse, Deus, para que eles creiam e para que se cumpra a tua palavra, que o Senhor cure essa menina. Queridos, como minha mãe não abriu o curativo, não mexeu, quando foi na segunda-feira que eles chegaram lá no médico, minha mãe começou a correria, começou aquele rolo, e para papai, minha mãe falou, meu Deus, minha filha está morrendo, né? E ela já ficou desesperada. E aí, quando o médico chegou e falou assim, o que você fez com essa menina? Minha mãe falou, eu não fiz nada, né? Não mexi, não lavei, não molhei, e nem nada. E o médico, ele era cristão. Olha, Deus tem um propósito, queridos, ele prepara tudo. E ele disse assim, vem aqui, vocês dois. E disse assim, olha, abriu a ferida estava cicatrizada. Ele falou, isso aqui, quem fez foi Jesus Cristo de Nazaré. E ele falou assim, se vocês não creem, se vocês não conhecem, eu apresento hoje para vocês um Deus que cura, que restaura, que faz milagres. Minha mãe disse que ele começou a pregar, e aí ele começou a orar, e se reuniu aquele monte de gente, enfermeira, de médico, do hospital, e começaram a orar. Minha mãe e meu pai não entendiam nada, né? Eles não estavam entendendo nada. E aí eu sei que foi aquele negócio todo, lógico, eles se alegraram. Eles ainda secou, não tinha nada, só tinha cicatriz. Ele falou, e essa cicatriz pode ser tirada com cirurgia. Ou então você vai deixar, para que nunca esqueça que Deus fez esse milagre. E aí, os anos passaram, né? Meus pais voltaram para Rondônia. Passou 2 meses, a minha mãe começou a se incomodar. Como eu disse para vocês, né? Começou a arder no coração dela, porque eles moravam na frente de uma igreja. E começou aqueles hinos a entrar no ouvido dela, né? Começou aqueles hinos a entrar. E ela começou a ir escondido do meu pai. E o Espírito Santo foi fazendo a obra. Até que, você já sabe mais ou menos, Deus fez a obra, meu pai ficou doente, depois se converteu, né? E toda aquela história. Mas, queridos, quando eu penso nisso, quando minha mãe conta, quando eu fui lá, minha tia falou para mim assim, naquele dia, eu sabia que Deus tinha um propósito na vida do Silvio e da Sueli. Eu sabia que Deus tinha um propósito. E quando a gente escuta, queridos, e quando você entende, e eu falo, como eu posso abandonar esse Deus? Como eu posso
para você hoje: não tem jeito para você. Não tem jeito para mim. É um caminho sem volta. Não tem como voltar atrás. A marca do Senhor está na sua vida. A marca de Jesus está sobre mim, sobre você. Então volte para Jerusalém. Se coloque no lugar do milagre. Se coloque para receber poder. Em Jerusalém se recebe poder. Se recebe alegria. Se recebe força. É de Jerusalém que os profetas saíram para pregar. É de Jerusalém que os 12 foram espalhados para declarar o Evangelho e propagar os 4 cantos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Aqui é lugar de você buscar força. Aqui é lugar de você ser restabelecido para você sair e declarar quem é Jesus na sua vida. Se eu vou falar, queridos, tantos milagres que Deus já fez na nossa história, tantos milagres que Deus já fez na minha casa, e mesmo se Ele não tivesse feito, queridos, eu amo de todo o meu coração e eu gastarei todos os meus dias para declarar que Jesus é o Senhor